Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 26 de julho. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e vamos agora iniciar nossa análise falando de Ibovespa, mas vamos também passar em cima dos futuros, mini índice, mini dólar, Petro, Vale e mais umas 7 ações aqui pela frente a serem comentadas nesta análise. Ibov, pregão de hoje, queda de 1,07%, ainda está dentro do leilão de fechamento, então pode mudar um pouco essa variação. Perdeu a mínima do pregão anterior, traz aqui uma sinalização para se ter um movimento de baixa e faz sentido dentro do que a gente tinha comentado na última videoanálise. Para quem não assistiu, basta acessar ali a última videoanálise. No final dessa videoanálise eu coloco o link da última análise, então não fique preocupado em relação a isso. Mas enfim, o Ibov, no movimento de correção, se confirmar esse movimento de baixa, perder a mínima do pregão de hoje, nesse momento 79,081, reforçará a chance de buscar aqui, por exemplo, a média móvel de 13 períodos. Mas antes vai ter aqui um suporte por volta dos 78.522. E aí, ficando ali mais próximo dessa região aqui deu uma pequena parada aqui na faixa dos 77.362. Enfim, são esses os próximos suportes para o Ibovespa. E o ponto mais baixo, a mínima aqui desse candle, 75.889, que é basicamente a mínima da semana passada. Então o Ibovespa seria, eu diria, interessante acontecer alguma correção mesmo, ou aqui movimento de baixa, ou movimento lateral. Para quem? Quando eu falo interessante, para se gerar uma melhor relação risco-ganho para a ponta compradora em outros ativos, assim, buscar compra de fundo ascendente ou pivô de alta, ter uma melhor relação risco-ganho, porque vários ativos ficaram com um movimento mais prolongado para cima. Seguindo aqui, vamos para os futuros. Lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, dê um joinha no YouTube. Eu desde já agradeço sua valiosa audiência por prestigiar meu trabalho diariamente aqui com seu acesso na videoanálise. Não só na videoanálise, mas também aí nas entradas ao vivo durante o pregão, às 10h45 e também às 14h45. Então, futuros, só mencionando que o Ibov continua com resistência irrelevante na faixa de 80 mil pontos, que fechou uma vez acima, voltou a fechar abaixo, e depois disso 81 mil pontos. Futuros, mini índice, gráfico de 60 minutos, movimento de baixa, que chegou num nível importante de suporte aqui dessa região de fundo anterior. Então bateu aqui nesse ponto e está aqui ainda dentro de um processo de tentativa de subida, por enquanto mais fraca. Essa aqui já é a hora de pregão atual depois que o Ibov fechou, ou seja, vai se recuperando aqui nessa hora de pregão. Se a gente olhar para o gráfico de 10 minutos, está vendo o candle aqui no gráfico de 10 minutos de recuperação, mas considerando aqui, por enquanto, até pelo gráfico de 30 minutos, a força desse movimento de baixa, por enquanto, todo um processo de correção, então ainda fica uma expectativa maior de movimentação para baixo. Para gerar um sinal mais interessante para se buscar a operação na ponta compradora, o que seria interessante na minha avaliação? O índice futuro ter uma hora de pregão fechando para cima ali da média móvel de 13 períodos, que nesse momento está na faixa ali dos 78.890, ou seja, voltar para cima de 80 mil pontos. Aqui é 79.780, aqui 79.900. Enfim, fechar acima desse patamar, voltar para cima desse patamar, que inclusive tem um topo aqui, veio aqui para cima, gerou fundo ascendente no gráfico de 10 minutos, pivô de alta, mais interessante para você trabalhar na ponta compradora no G10 ou no gráfico de 10 minutos, ou mesmo no gráfico de 5 minutos, na ponta compradora em termos de day trade, no mini índice. Veio aqui, bateu nessa região, gerou sinalização para baixo no gráfico de 30, topo, ou mesmo G60, manteve-se aqui para baixo, mais interessante para se planejar e buscar operações justamente de day trade na ponta vendedora, através de topo descendente ou pivô de baixa em tempo gráfico aí de 10, 15 ou mesmo 5 minutos. No dólar, pregão de hoje, pregão forte para cima. O que estava esticado na análise de ontem, que era na faixa dos 700, ficou ainda mais com o fechamento de pregão de ontem em 690, quase na mínima desse fundo anterior. Então, com esse cenário esticado para baixo, o dólar hoje gera uma recuperação importante. A tendência ainda continua sendo de baixa, mas é uma formação relevante de fundo. Se olharmos para o gráfico de 60 minutos, antes de eu falar de 60, a resistência atual na faixa de 3.751,5, fechamento do pregão anterior. E depois disso a gente pode falar em outro patamar na faixa dos 3.771,5 até 3.780. Seria esse outro nível aqui de resistência para o índice para o dólar, e depois disso na faixa lá dos 3.800. Então seriam os pontos de resistência pelo gráfico diário. Agora pelo gráfico de 60 minutos,
Foi comentado aqui na live pela manhã que o cenário ficou muito mais para a ponta compradora dentro do que aconteceu aqui na abertura do pregão, retorno para cima da média, afastamento das médias, enfim, o que a gente avaliou ali na primeira hora de pregão, fechamento da primeira hora de pregão em cima do dólar. Olhando aqui fechamento da primeira hora de pregão da Bovespa, ou seja, às 10h45, e aí a gente falou sobre o dólar estava aqui nesse nível. Então aqui superou essa região, o próximo nível de resistência está aqui nesse ponto. Para gerar operação para a ponta vendedora, o ideal é que abrisse caindo, fazendo algo nesse sentido, para buscar a operação de venda através de topo descendente ou pivô de baixa no gráfico de 10 ou 5 minutos. Mantendo-se aqui acima, dentro desse movimento de alta, ou mesmo uma lateralização aqui, ou seja, o movimento foi fraco, fica mais para buscar a operação de compra através de pivô de alta ou fundo ascendente, na expectativa que esse movimento ainda se estenda, podendo buscar um patamar aqui de outra região de resistência, acima desse patamar aqui que é 3.751,50 a 3.754, o próximo nível fica lá na faixa de 3.763, mas principalmente em 3.770, nessa região aqui, ó, já citado em outras análises. Então aqui seria o outro nível de resistência para o dólar. Se chegar aqui direto, mais esticado para cima, fica muito mais para se buscar a operação na ponta vendedora, até mesmo contra a tendência num gráfico de 10 ou 15 minutos. Depois disso, vamos então para a PTR4. Pregão de hoje, queda de 2,76%. Perdeu não só a mínima de ontem, que era de R$ 19,61, como também a mínima do pregão anterior. Fechou mal o pregão de hoje, aumentando a chance de se ter uma correção. Onde é que é o principal suporte da Petro para essa correção? 18,80 a 18,40. Essa é a faixa de preço que eu considero mais importante em termos de suporte para a Petro, antiga resistência, e também um gap de alta aqui na Petro. Tem até a média ali, as duas médias nessa faixa de preço. Chegando aqui, dependendo do que acontecer, da forma como for a correção, pode trazer oportunidade de compra, seja pelo G60 ou pelo gráfico diário. Mas nesse momento, com o candle no pregão de hoje, traz uma probabilidade um pouco maior, não do próximo pregão ser de baixa, mas de entrar no movimento de baixa, perdendo a mínima de hoje, principalmente R$ 19,37. Vale 3. No dia de hoje, alta de 2%. Ativo já saiu aqui do leilão, o ativo fechou em boa alta e com um gap de alta, o ativo ultrapassou bem o objetivo que a gente tinha traçado para a operação do gráfico de 60 minutos. O encerramento da posição foi logo após a abertura do pregão, ou seja, alguns instantes depois da abertura do pregão, o encerramento da posição comprada foi efetuado. Essa operação trouxe um ganho de 2,83% e isso representou para o capital total um crescimento de 0,48% na operação. Então a Vale 3 está dentro de uma tendência de alta de curto prazo. Daqui para cá eu considero um único movimento de subida, apesar de ter tido essa pequena quebra. E dentro desse movimento de subida, agora nesse ponto aqui eu não tenho uma entrada que se encaixa dentro do meu sistema, da minha metodologia. Aguardarei ou pelo gráfico 60 minutos que já está fazendo ali uma correção para avaliar uma entrada de G60 ou mesmo com a correção no gráfico diário, seja no preço ou no tempo, para planejar uma compra de swing trade em Vale 3. Olhando para a JBSS3, queda de 2,34%. A gente estava comprado no ativo, com o objetivo lá em 10,07, o inicial era 9,97, a máxima foi 9,95, gerou mais do que uma relação risco-ganho de 1 para 1. Eu já tinha mencionado que ia reposicionar o stop para um ponto de não sair mais perdendo, e aí esse stop foi reposicionado. O stop foi reposicionado para R$ 9,75, nossa entrada 9,73, e essa posição foi encerrada quando perdeu a mínima dessa primeira hora de pregão. Essa aqui foi a primeira hora de pregão, um engolfo de baixa em cima de patamar de resistência, então optei por encerrar essa posição, que foi uma entrada pelo G60. Então, sinal contrário à nossa posição pelo G60 seria a saída da posição. Essa posição foi encerrada basicamente no 0 a 0, mais 0,21% na operação, capital total mais 0,03%. Então, posição encerrada em JBSS3. PK4, seguimos dentro da ponta compradora. O ativo fechou com alta de praticamente 1%. Fechou ali levemente acima dos topos anteriores. Então, o ativo está dentro ainda de um movimento de subida. Ela já bateu numa relação risco-ganho de 1 para 1. Então, não seria mais interessante sair perdendo. Se o papel voltar forte aqui para baixo, principalmente da mínima do pregão de hoje de 81,30. Nosso preço de entrada está mais abaixo. Pode trabalhar já com stop, posso já trabalhar com stop de proteção, mas por enquanto eu não fiz nenhuma alteração. Qualquer alteração que eu fizer vai ser divulgado dentro do canal DV Invest no Telegram. FLRY3, ativo que a gente segue comprado, ativo que está com stop reposicionado em R$ 27,67, fechou o pregão de hoje com alta de 0,32%, está aqui de lado.
Como já tem aqui 3 pregões sem andar, o stop já poderia até trabalhar aqui em 27,69, mas é muito próximo de 27,67, então basicamente pode ser mantido aqui em 27,67 o stop da operação. Se esse papel que está em cima da média gerar aqui alguma sinalização de superação da máxima desse candle aqui, aumenta-se a chance de voltar a ter um movimento forte aí para cima, visto que está ainda dentro de uma configuração de tendência de alta no gráfico diário AFLRY3. Banco do Brasil, BBAS3, que está em tendência de alta, gerou um candle forte para baixo no pregão de hoje, queda de 3,25%, perdeu a mínima do pregão dos últimos 3 pregões, então um sinal relevante para baixo, que aumenta a chance desse papel buscar um nível de suporte que junta ali a média e principalmente esse gap de alta em 31 e 34. Não significa dizer que vai bater nesse suporte, que vai lá necessariamente no suporte, mas aumentou a chance de se ter um movimento de baixo e o próximo patamar um pouco mais relevante em termos de suporte fica na faixa do gap em R$ 31,34, um intermediário na faixa de R$ 31,82, que é mais próximo ali da média móvel exponencial de 3 períodos. Assim como o PTR4, dependendo como acontecer o movimento aqui para baixo no diário, eu ficaria atento aí para buscar a operação, para planejar a operação na ponta compradora. Para quem está vendido de alguma forma ali contra a tendência, na perda da mínima desse pregão, enfim, ou de alguma forma vendeu, já aumentou a chance de se ter algo mais para baixo e trazer algum lucro nessa operação aí contra a tendência. Natura, ativo que fechou aqui na faixa dos R$30 com queda de 0,4%. Eu recomendei venda nesse papel pelo gráfico de 60 minutos. Gerou esse candle aqui forte para baixo no gráfico de 60 minutos e eu optei por recomendar essa venda na ação. A recomendação de venda aqui, com stop aqui acima dessa máxima, tentando pegar um movimento aqui para baixo no G60. Então, por enquanto, dentro da posição, a média móvel exponencial de 13 períodos é um ponto de avaliação em termos de continuidade nessa operação. Se o papel volta forte aqui para cima, fecha acima, gera nova máxima na hora seguinte, saída dessa posição aí de venda. Tá? Então seria um ponto de stop parcial, isto é, se não houver gap para cima, mas vamos ver se o papel volta a trazer algo aqui para baixo. Se perder a mínima de hoje, 29,92, aumentará a chance de caminhar aqui para baixo de novo para a zona de suporte, que ela acionou a nossa saída no pregão de ontem com o stop de proteção. Vamos ver se essa aí ela resolve andar. Depois da Natura, RADL3, vou olhando novamente para a ponta compradora, ativo que está dentro de uma tendência de alta, movimento forte para cima, e todo esse candles aqui eu vejo mais como processo de correção. Possibilidade de entrada a partir do próximo pregão, se conseguir gerar alguma sinalização aqui para cima de fundo, é uma das alternativas de compra em cima de RADL3. Qualquer novidade a respeito de uma recomendação em cima desse papel na ponta compradora, divulgarei dentro do canal DV Invest no próximo pregão. Leve 3 também está dentro de um processo de correção, uma tendência de alta de curto prazo, batendo em cima de topos anteriores. Agora nós já temos 3 topos nessa região. Do mesmo formato, se gerar alguma sinalização aqui para cima, possibilidade também de se buscar alguma compra nesse papel. Então são ativos aí que vão chamar minha atenção para o próximo pregão. Além desse, eu tenho outros aqui anotados, mas para ficar uma análise um pouco mais enxuta, são esses ativos que eu gostaria de destacar nessa videoanálise. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.